Aleluia. Vamos à palavra. O Senhor tem falado e vai continuar falando de uma maneira clara, inconfundível nesse tempo. E nós queremos ministrar e ser ministrado na palavra nesse momento, começando com 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Claro que esse é um tempo sem precedentes na história moderna e nós precisamos entender o que Deus quer falar. Não temos uma palavra nesse tempo de condenação, como muitos estão fazendo, e sim de alerta às pessoas. Em João capítulo 3, no versículo 17, diz: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que Deus tem depositado em nossas vidas, seu amor, é para ser impartido a todos nesta hora. 1 João 3,16 diz: Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Por isso nós precisamos entender o que Deus está falando para cooperar com o seu propósito eterno. E o propósito eterno de Deus é que conhecemos mais seu Filho. A Bíblia diz, sabemos que todas as coisas, Romanos 8, 28 e 29, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho. Por isso nós precisamos evitar de entrar em contendas e seguir aperfeiçoando os santos. Nós temos ouvido o Senhor falar claramente sobre isso em Efésios 4, capítulo 4, versículo 12 e 13. A Bíblia diz que nós precisamos ter nossas vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Que tempo é esse para fazer isso? Até que a plenitude, quer dizer, a maturidade de Cristo, se estabeleça em nós como corpo. O que Deus quer e deseja é que sejamos a voz profética dele na terra, em todo o tempo, principalmente nessa hora. Pessoas estão nos ouvindo, pessoas estão querendo ouvir, e nós precisamos falar do amor de Deus, do seu Filho, de uma maneira clara. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez isso. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aliás, na quarta-feira eu vou falar especificamente sobre isso. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É um momento que nós vamos ver cada vez mais claramente a voz de Deus amplificada na terra. Se ouvimos e conhecemos bem a voz de Deus, nós vamos ter condições de, em primeiro lugar, ter fechado a voz do engano que tem vindo aos nossos corações. Vamos resistir a isso. De outra maneira, nós vamos ter os nossos olhos abertos para emitir, para propagar, para manifestar claramente os sons de Deus. Se você lembrar bem, nos tempos mais densos de Jesus aqui com os discípulos, nos momentos mais difíceis, a Bíblia mostra claramente como Jesus precisava intervir. E ele tocava nos olhos dos discípulos para abrir o entendimento deles. Esse é um dos tempos que nós vamos ver isso de uma maneira clara. Jesus abrindo o entendimento da gente. Lucas 24, 31 diz isso. E nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos lembra, ele nos conduz, ele nos capacita a entender todas as coisas que estão no coração do Pai. E nos dá condições de julgar essas coisas com discernimento espiritual. João 7,24 diz para a gente não julgar as coisas pelas aparências, aquilo que é externo, e sim pela reta justiça. E uma das coisas que cada vez mais nós vamos
compreender e entender como corpo de Cristo é que nós não estamos distanciados, não estamos separados. Estamos ouvindo a mesma voz, a voz do Pai. Este é o meu filho amado, diz Mateus 3,17. A ele ouvir. E nós não precisamos estar reunidos fisicamente. Nós estamos em unidade, como um diante do Senhor, ouvindo o que Deus está falando. E nós vamos compartilhar essa voz de maneira mútua. E nós vamos edificar, nós vamos ser consolados, nós vamos consolar como corpo. E vamos dar oportunidade a todos a crerem no amado de Deus, Jesus Cristo. Ele precisa ser evidenciado. E nós precisamos dar oportunidade através do posicionamento correto, como igreja, para que isso ocorra e aconteça. Nós temos o Espírito para entender essa oportunidade divina, expressar essa voz de maneira clara no meio de tantas confusões e vozes no mundo hoje. Olha que interessante, nós não temos agenda, não podemos mais ter agenda, mas temos propósito. E nós precisamos estar calibrados nesta temporada. Como igreja, nós portamos palavras de fé, portamos palavras de esperança, portamos atitude e palavras de amor a todos, de todas as maneiras possíveis. E nós precisamos ser criativos. 1 Coríntios 13, capítulo 13, no versículo 13, fala isso. Agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três continuem permanecendo. Porém, há um que se destaca, que se sobressai. O amor destes é o maior. Aleluia! Então, nós precisamos entender que o amor, que é o Filho que está em nós, que nós portamos, precisamos entender, precisamos compreender, precisamos dar sequência ao desenho que Deus estabeleceu. E isso vai se acelerar, vai entrar numa nova velocidade nesse momento. E nós precisamos, nesse contexto, ser exato, ser competente. E nós vamos perceber que não depende das nossas agendas, programas, não depende da nossa reunião física, mas depende da manifestação, da intervenção de Deus. Deus é um Deus que intervém. E nós vamos dar sequência a esse propósito. Você está mais próximo do que nunca da sua família, de gente, de pessoas. Que interessante. E nós vamos ver em Romanos 8, 28 a 29, que isso pode contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem do reino. Não tem nada a ver com o homem, é tudo para ele. Que proveito que nós podemos tirar de tudo isso? Dessa realidade, dessa diversidade, desses gigantes. Existem muitos proveitos, mas eu queria destacar dois como essência, como fundamento. Primeiro, manifestar nesse momento. Olha que interessante. Quem são os filhos maduros e aqueles que precisam amadurecer? Romanos 8, 19, aleluia, mostra claramente que a ardente expectativa da criação aguarda. Olha que interessante. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Significa, por outro lado, em segundo lugar, que nós precisamos manifestar correto, da maneira correta, aquilo que Ele é. Para isso, Deus está usando toda essa realidade vigente, presente, para que a gente possa voltar a entender o projeto original de Deus. Ser uma igreja, um corpo vivo, ativo de Cristo na terra, mas que tenha Jesus como centro. Uma igreja cristocêntrica, que faz convergir todas as coisas nele. A palavra de Deus diz em Efésios 1:10, fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E nós precisamos estar alinhados com isso, para que essa realidade possa operar, primeiro na casa de Deus, pondo em ordem a sua vida, a sua casa, na terra, para em seguida expandir e alcançar os homens em todos os lugares. 1 Pedro 4,17 diz que a ocasião de começar o juízo, olha que interessante,
pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Queridos, edificação, manifestação. Estamos atravessando algo que nenhum de nós esperávamos para agora. A gente pensava que isso poderia acontecer e iria acontecer, mas talvez num tempo mais distante. E nós vamos estar constatando agora que eles já estão acontecendo. Eu falei para minha esposa, dentro de tantas situações que nós estamos procurando julgar pela justiça com maturidade, que nós estamos vendo um dos sinais. A realidade desse vírus e de outras situações que estão acontecendo, que estão ocultas aos nossos olhos, estão diante de nós, mas ocultas aos nossos olhos, são sinais, não o fim. Princípio das dores e não o final delas. Existe um processo que está acontecendo diante da gente agora e nós precisamos nos aprofundar. Em quê? Em fortalecer. Em quê? Na nossa fé. Dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, aleluia, aleluia, no versículo 18 a 21, ajuda a gente a esse entendimento. Romanos 4, no versículo 18, diz: Abraão, esperando contra a esperança, quer dizer, contra tudo que poderia denotar esperança para ele, creu. Isso é fé, fortalecida, aprofundada, enraizada, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E ele diz no versículo 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Fé é o oposto de dúvida. E a Bíblia diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Existe algo que precisa fortalecer em nós? É a fé. E a Bíblia diz que se fortaleceu dando glória a Deus. Que interessante. Estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Então, se nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos aprofundando, nós estamos nesse momento aproveitando as oportunidades para enraizar a nossa fé, ela se processa quando nós damos glória a Deus. Significa, eu estou entendendo quem o Pai é, eu estou entendendo quem eu sou, nós estamos entendendo quem nós somos, estamos distinguindo claramente a voz de Deus, distintamente, de uma forma diferenciada, porque nós estamos sensíveis, atentos àquilo que Ele está falando. E aí vem a firmeza. A firmeza, ela se estabelece, ela vai agregando na nossa vida com um evangelho da verdade. A Bíblia diz o evangelho de Deus, está escrito na palavra. Significa um evangelho acima das necessidades. Nós temos visto e nos envolvido e sendo enroscado há muitos anos na história com um evangelho que é concentrado na necessidade humana. E a Bíblia diz que nós precisamos de um evangelho da verdade, que está acima disso, de interesses próprios, mas está centrada no propósito de Deus. Aí nós somos firmes, firmes no Espírito de Cristo. Quando nós lemos lá no início que nós não temos o espírito do mundo, não pensamos igual ao mundo, não procedemos, não agimos nem reagimos igual a ele, porque nós temos o Espírito de Cristo, que nos faz caminhar de uma forma diferenciada, com discernimento da parte de Deus, evitando esses loopings de pensamentos que assaltam, que vêm como uma avalanche sobre a nossa vida. Oh, que coisa extraordinária quando nós podemos aprender com tudo isso. Talvez a gente não aprenda. Olha, aqui existe algo que nós precisamos estar bem focados. A igreja, nesse momento, a meu ver, a nosso ver, é o que mais pode aprender a viver neste momento. Muitas pessoas vão aprender, mas a igreja vai ser diferenciada nesse aprendizado. Aprender a amadurecer. Passar por esse processo de transformação aprovados. Deus quer nos aprovar. Aprovação nesse contexto significa não voltar a ser o mesmo depois de tudo, porque nós crescemos, conseguimos distinguir, conseguimos peneirar tudo, conseguimos
é nos posicionar no temor do Senhor. Provérbios 1:7. A gente vê claramente que o temor do Senhor gera em nós posicionamento de sabedoria. E aí nós experimentamos, claro, o consolo do Senhor. O Senhor quer estar presente em nossas vidas, manifestar sua presença. Quando nós vamos numa reunião onde nós estamos adorando como povo, como corpo a Deus, nós estamos com a presença de Deus. Mas outro fato é estar com a manifestação dessa presença. E a manifestação dessa presença nos envolve no consolo, nos envolve na paternidade de Deus. Deus é Pai. Pai nosso que está nos céus. Jesus se referiu a ele de uma maneira tão distinta daquela que vinha sendo anunciada no Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, o Senhor da guerra, da vitória e tantas outras imagens, mas nunca deixou nem no Velho Testamento, no Velho Pacto, de ser anunciado como Pai. E nesse momento nós temos a revelação de um Pai, de uma paternidade que nos dá uma segurança. E que nós podemos, num ambiente de glória, expressar essa graça. Davi falou isso, Paulo falou isso. A tua graça me basta. Meus lábios te louvam e eu te bendirei. Essa graça que nos sustenta tira o nosso foco, os nossos olhos de nós mesmos. Que perigo a gente concentrar somente em nós, no que pensamos, no que aprendemos, no que fomos instruídos de maneira humana. Tira os nossos olhos disso e coloca nossos olhos nele, nos possibilitando de cuidar uns dos outros, como nós vimos lá em 1 João 3,16. Ele deu a sua vida por amor. Nós damos a nossa vida uns aos outros. Porque dar nesse momento, nós precisamos ter recursos, precisamos ter mantimentos dentro de nós para que a gente possa cuidar e criar esse ambiente. E ter clareza que nós temos um firme destino em Cristo. Quer dizer, nós temos segurança na paternidade. Nós temos um ambiente de glória onde a graça se manifesta e nós podemos cuidar uns dos outros. E nós temos um destino firme em Cristo. Queridos, vamos então levantar os nossos lares. É o que eu falei, nós estamos próximos uns dos outros nesse momento. Foi a circunstância que nos levou a isso, em todos os níveis e dimensões. Então nós temos que levantar no nosso lar natural um altar que reconhece o Cordeiro de Deus. Só fazendo uma alusão lá no Egito, quando Deus libertou o povo, aquelas casas que ouviram a voz de Deus e deveriam se preparar para receber a manifestação da libertação definitiva da escravidão, daquele tipo de vida que eles viviam há 400 anos, eles foram instruídos a colocar o sangue nos umbrais da porta. Interessante, eles tinham que crer no Cordeiro de Deus que viria um dia. Hoje nós não precisamos mais botar sangue nos umbrais da porta. O sangue está na nossa vida, nos purificando, já nos purificou, nos libertou. E nós temos esse sangue em nós, não temos mais na porta física, nós temos na vida que nós temos aqui. Então nós podemos, queridos, aproveitar esse momento para, como família natural, tomar ceia. Tome a ceia com os teus familiares, ministre o Cordeiro para eles. Ministre o sangue de Cristo para eles, para que todos nós, como família, levantando um altar de adoração a Deus, possamos conectar nossa família natural e gerar comunhão em Cristo entre nós. E agir e viver também a partir desse ambiente, num outro ambiente que é o corpo de Cristo. Nós continuamos a viver nesse corpo. Continuamos nos ministrando um ao outro. Continuamos orando, continuamos próximos um ao outro, de várias formas. Juntas e ligamentos, como eu falei em Efésios capítulo 4, versículo 13, na mensagem anterior que eu dei aqui. Queridos, vamos nos ligar. O segredo é esse, eu vou novamente dar ênfase nisso. 2 e 3, para que a gente possa ter essa comunhão internalizada, essa comunhão expandida, essa comunhão nos dando contínuo crescimento até a plenitude e perfeição de Cristo. Colossenses diz que são os vínculos de amor. Aleluia! Esses vínculos de amor, eles são firmes. E nós temos imunidade no sangue para atravessar essa temporada. Não nos tem faltado pão. Eu queria destacar essa
realidade nesse momento. Cristo é o pão da vida. E se nós o recebemos e fomos alimentados, estamos prontos para alimentar outros. Dar pão a outros. Administrar e dispensar o que nós recebemos do Senhor. Nós temos sido alimentados por Ele, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito. Aleluia! E nós podemos fazer isso. Na casa de Deus, não falta pão. O que acontece é que a possibilidade que nós estamos vendo de perder o controle, já estamos vendo isso de maneira mais concreta ainda, isso é angustiante para nós. E aí nós precisamos tomar alguns cuidados. Eu queria só lembrar Noemi e Abraão. Noemi, quando em Israel houve uma grave fome, falta de comida, crise, não foi a primeira vez que aconteceu problema no mundo. Não vai ser a última que vai acontecer. Nós estamos nesse mundo, no curso desse mundo, sujeito a todo tipo de intempérie, a todo tipo de consequências que o pecado produz. E aí, Noemi, por causa daquela fome, da necessidade, que ela pensou, eu preciso cuidar da minha família, o que ela fez? Saiu da casa de pão de Israel e foi para outro lugar. Foi para uma terra inimiga. Interessante. Por causa de uma necessidade, nós temos que cuidar dos desvios, porque nós podemos tomar decisões nesse momento de destino que podem trazer grande prejuízo para nós e para a nossa família. E lá, Noemi perdeu o marido. Lá, Noemi perdeu os 2 filhos. E, de certa maneira, ela chegou num tempo que ela disse que se sentia amargurada com a vida. Olha que ponto que leva uma pessoa quando ela se desvia, desfoca e se desloca do propósito que Deus tem para buscar resolver suas aflições de maneira natural, intelectual, social, política, humana, de qualquer maneira e dimensão que você possa imaginar. Aonde chegou Noemi, até que, depois de um processo que está ali na palavra, longo, ela percebeu e ouviu falar que tinha pão lá em Israel. Ela retornou, mas ela retornou amargurada, ela retornou com problemas que tinham sido incutidos na sua experiência de vida, muito desagradáveis. E ela retornou. Ó Senhor, que Ele possa nos mostrar que isso é um perigo. E Abraão fez a mesma coisa, recebeu um chamado de Deus, vai para Canaã, e houve naquela época fome na terra. Olha novamente, fome. Se você lembrar lá de José no Egito, fome. Quer dizer, nós vamos ver que existem muitas manifestações do mundo, desse curso da natureza humana e do sistema do mundo, que vai ocasionar e acarretar problemas. Nós atravessamos tantos deles, né? Tantas guerras, tantas situações desagradáveis. E novamente Abraão, por causa do problema, se desviou para Neguebe. Abraão ficou anos ali em Neguebe. E Deus tinha mandado ele ir para Canaã. E foi ele para Neguebe. Por causa do quê? De um problema. Novamente, como Noemi se deslocou para fora da realidade, do propósito, do local que Deus havia estabelecido. E lá, ele se enriqueceu, interessante. Foi um pouco diferente da Noemi. Ficou rico. Mas, de repente, ele caiu em si e perguntou, o que eu estou fazendo aqui? E ele descobriu que ele estava no lugar errado que Deus havia indicado para ele. Ele foi um homem de Deus. Se arrependeu, percebeu, discerniu e voltou novamente, a Bíblia diz em Gênesis 12, para o lugar onde Deus havia primeiro falado com ele. E ali ele retomou, reconectou o propósito de Deus para a sua vida. Porque nós não estamos aqui no mundo para sobreviver. Nós não estamos enfrentando realidades que sempre se levantam diante de nós, que visam nos agredir em todas as dimensões, seja física, emocional ou espiritual, para sobreviver. Jesus disse que nós estamos aqui para vencer. E nós só podemos vencer afirmando de uma maneira clara as estacas do propósito de Deus na nossa vida. E Abraão voltou, ele caiu em si e retornou para o propósito. Quer dizer, ali no retorno de Noemi, ali no retorno de Abraão e tantos outros casos mostram e indicam para a gente o cuidado que nós temos que ter de permanecer na paternidade, ambiente e destino que Deus nos deu. E não permitir que problemas,
sejam de quaisquer natureza, venham nos fazer deslocar da realidade que Deus tem. E, na verdade, o que nos desloca? É quando a gente pensa, vê e constata que nós perdemos o controle. A gente tinha controle da nossa agenda, dos nossos programas, como eu mencionei, da nossa família, de certa forma, né? Cada um tem a sua medida, do trabalho, do sustento que vinha, das programações de lazer, programações de família, programações religiosas, programação de toda a natureza. De repente, nós perdemos tudo. Perdemos a agenda, perdemos o programa, perdemos o controle. E é isso que faz a gente, de fato, ficar instável. E nesse momento, se não tiver enraizado o propósito, a voz clara de Deus, a gente pode se deslocar para lugares inimagináveis. Eu quero lembrar também sobre o filho pródigo, lá em Lucas 15, 11. Ele saiu de casa e desperdiçou tudo que tinha. Só que também veio a fome. Olha, novamente, parece que Deus vai indicando momentos pontuais de transição no mundo que aparecem em contextos que fazem todo ser humano pensar e tomar decisões pontuais e decisões de destino. As de destino são mais delicadas, vamos falar assim. E ele pegou, a Bíblia diz, a sua herança, ele tinha uma herança e não valorizou. Desperdiçou, não deu atenção às instruções da educação do pai, saiu e fez tudo que você sabe que ele fez, tomou decisões inadequadas, irresponsáveis, inconsequentes ou distraídas. A gente vê o tempo passar e pessoas que têm ouvido, têm sido instruídas na palavra, ainda estarem nesse momento meio aéreas, meio assim, sem saber raciocinar, sem saber julgar, sem saber discernir, esperando que as coisas mudem para se posicionar. Nós não dependemos das mudanças externas para se posicionar internamente. É isso que nós precisamos, ouvir a voz de Deus. E aí, em vez de ele conhecer a sua vontade, o filho pródigo, a vontade de Deus, ele simplesmente saiu. Não soube administrar o que recebeu. Não ordenou sua vida conforme a medida do que foi sendo construído por Deus, pelo Pai na sua casa. E, diante disso, ele saiu. Saiu. Crise. Aí foi uma crise existencial. Então nós vemos a fome deslocando, nós vemos guerras deslocando pessoas, nós vemos crises existenciais querendo buscar o seu prazer e tantas outras coisas que nós vemos mudando a gente de lugar, de propósito, de destino. Nós parece que a gente vai na avalanche que vem tomando e assaltando nossas vidas, tomando decisões para que nossa satisfação, nosso prazer seja suprido. E nós sabemos que isso não é real até que vem a fome. Assim como Noemi, assim como Abraão, ele também caiu em si. Crise, sim, mas a crise deve nos levar a outro nível de propósito, a uma maturidade maior, mais real, e não a nos afastar. E aí nós vamos lá no deserto, nós estamos falando do pão que nos alimenta, que Cristo é o pão, e nós vamos ver a situação também real do povo. No ambiente de deserto, o povo de Israel percebeu que a única garantia que eles tinham é que eles precisavam de pão, e o pão descia do céu para alimentar. Eles eram supridos no deserto, mas não vou entrar no contexto que é muito amplo, muito rico, mas eles depreciaram o maná. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo, aquela transição de arrancar de um lugar que estava escravizando sua mente, seu espírito, para uma terra de vitória. E Deus no deserto precisava trabalhar com aquele povo para eles não irem para um novo lugar, para uma nova dimensão de propósito com a mentalidade de escravo, do velho. E aí veio o trabalho do deserto. Deus foi suprindo com pão e eles não estavam entendendo, eles não estavam confiando no Senhor. Apesar de serem libertados, né, libertos, eles foram alimentados, se enfatuaram. Eu estava conversando com a minha esposa, às vezes a gente se alinha, instrui, a gente ouve instrução, a gente percebe realidades novas que precisam ser
colocadas como um conteúdo bem internalizado, estabelecendo lá dentro, no íntimo, onde ninguém pode tocar aquilo que Deus estabelece, e a gente vai ficando distraído e desapercebido que essas coisas estão passando diante dos nossos olhos. Nós estamos até nos alimentando dela, mas elas não estão nos nutrindo, nos fundamentando para aquilo que Deus nos dá de experiência para viver na vida e em todos os outros ambientes se enfatuaram no processo. É sempre no processo, no caminho, no dia a dia. Jesus estava caminhando com os discípulos, de repente ele perguntava algumas coisas para os discípulos: o que o mundo está dizendo a meu respeito? Aí eles falaram que todos estavam falando, e eles ouviam, e repassaram para Jesus. Mas a pergunta é a seguinte: e vocês? O que vocês falam a meu respeito? Aí vem a nossa realidade, nós vamos ter que puxar de dentro, quando nós somos espremidos, aquilo que realmente está permeando o nosso coração, lá na intimidade. E Pedro teve uma revelação, nós conhecemos a palavra, e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em João capítulo 6 também nós vamos ver o mesmo confronto acontecer. E aí você vai perceber que até os discípulos foram atingidos com os confrontos. Jesus falando: eu sou o pão da vida, eu desci do céu. O maná que vocês receberam, que foi recebido pelo povo, era um sinal. Eu sou o sinal, eu sou a vida de Deus. Eu desci para vocês se alimentarem do meu corpo, do meu sangue. Que mensagem! João 6, 30 a 33. Eles ficaram confusos. Nem sempre a gente consegue entender no primeiro momento aquilo que está acontecendo, a palavra que Deus está dando para a gente ouvir e ter clareza das realidades, das situações, tanto naturais como espirituais. E a Bíblia diz que muitos discípulos o abandonaram. Quem sabe esse é um tempo que toda essa realidade que nós vimos pode trazer esse tipo de desordem na vida de pessoas, o abandonado. Mas muitos vão ouvir e virão também. E Pedro também respondeu quando Jesus perguntou: e vocês, o que vocês vão fazer? Senhor, para onde nós iremos se tu tens as palavras da vida eterna, dessa vida que nós buscamos tanto? Então essa é uma oportunidade propícia para se cumprir o propósito de Deus. Dar a conhecer seu nome, a sua vida, a sua vontade. Então nós precisamos valorizar o que está lá dentro, o que Deus edificou dentro de nós, o pão que é Cristo. Você lê João 6 todinho, isso é muito importante para você entender esse confronto, essa realidade. E nós corremos o risco de não aproveitar, de morrer no caminho, como muitos morreram no deserto, lá no Velho Testamento, morreram na vida, no caminho, porque estavam distraídos, desapercebidos do que estava rolando, do que estava sendo enfrentado, o que eles estavam atravessando diante de circunstâncias das mais variadas da vida, a história de Deus com os homens, dos homens, é uma coisa impressionante. E no final, sair de tudo isso, se a gente morrer no caminho, ficando à margem da história que Deus está escrevendo. E ele reforça isso com aquela experiência que Jesus mencionou em Mateus 7, 24 e 25, das duas casas atingidas por uma tempestade. Uma tinha fundamento, estava na rocha, a outra tinha sido edificada sobre outro fundamento. Interessante que as duas casas foram construídas. E uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala de tempestade, quantas aconteceram, é que Deus é perito em acalmar tempestades e nos dá poder para atravessá-las. Então, a edificação da casa de Deus não se faz de um dia para o outro. A casa que permaneceu estava sendo construída através do tempo. Não foi no momento, no ímpeto. De repente, agora eu vou me entregar, me consagrar. Que bom se você decidir fazer isso. Mas a construção, ela é elaborada, ela é planejada, ela é projetada. E a gente vai sendo edificado para ficar na rocha quando o tempo ruim vem. A edificação da casa de Deus também não vem com palavras de sabedoria humana. 1 Coríntios 1, 17 a 21, Paulo mostra isso. Que eu não estou falando para vocês baseado na sabedoria humana. Ah, quanta sabedoria humana, mesmo com visão religiosa, está sendo propagada de uma maneira inimaginável hoje. Essa edificação vem com a palavra que vem da parte de Deus, de poder, que diferencia das respostas humanas que se originam no coração do homem, na sabedoria
na inteligência do homem, que a Bíblia diz que é uma loucura. Porque o homem quer ser referência de si mesmo para todos. E nós temos quantas referências no mundo hoje, se a gente pensar dessa forma. Por isso que nós somos levados a ter a única referência absoluta. O mundo não gosta de ouvir isso, não. Referência absoluta? Só uma? Sim, porque ela não vem de homens, ela vem de outro lugar. Ela se origina no outro ambiente, que está seguro, que está firme, que tem destino, que tem decretos imutáveis, que é a palavra de Deus que não se pode mudar. E aí a gente vê que existe uma diferença, claro, nesses ambientes que nós estamos falando, e a Bíblia mostra mais uma vez aquelas virgens que sem azeite saíram atropelando em busca de uma palavra. É o que está acontecendo hoje, as pessoas estão saindo em busca de algo. Virgens sem azeite. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, quanto engano pode penetrar sutilmente no nosso coração? O que revela isso? Imaturidade. Porque quem tem azeite foi construído, foi fortalecido na fé, né? Foi através do tempo ouvindo as palavras, deixando ela permear, fundamentar, enraizar, estabelecer, expandir de forma constante e permanente. Jesus sempre alertou para isso quando estava com os discípulos aqui. Agora o engano ele vem quando você, sem toda essa base, esse fundamento, se lança a buscar algo. Que perigo! Que perigo! Pessoas podem estar comprando ou estar ouvindo respostas erradas e perigosas. A nossa fé é vida. Ela não está fundamentada, então, em todo esse aspecto humano. O homem fala, mas é a palavra de Deus que tem a voz que fundamenta, a voz que dá destino, que diferencia tudo de todos. E o fundamento está firme. O nosso fundamento é Cristo. E nós estamos sendo edificados como um nesse fundamento. Que tremendo a gente poder perceber que o Espírito de Deus que habita em nós nos faz um nele. Jesus não disse, Pai, estamos juntos. Não, ele disse, eu e o Pai somos um. Isso é diferente, nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo pensamento, nós temos a mesma voz, o mesmo procedimento, nós somos um. E isso nos aperfeiçoa, nos fortalece sempre. A vida do corpo, então, vai sendo aperfeiçoada e toma o seu lugar na terra. E se estende em direção ao mundo. E todos vão ver com mais clareza, com mais nitidez, a Cristo. Então, o que nós podemos aprender com alguns desses exemplos da palavra? Que, primeiro, a nossa total dependência de Deus nos fornece consolo, nos fornece o verdadeiro amor de Deus permeando o nosso coração, nos dando suprimento, poder e capacidade para tomar decisões na hora certa, diante das crises, quaisquer que sejam elas. Segundo, que nós vamos também nessa construção aprender a ser fiéis administradores da sua graça. Paulo falou, a tua graça me basta. Isso implica em sermos livres. Livres do quê? De um problema? Pode ser que daqui a pouco, sim, estamos orando para que aconteça isso, mas virão outros, seja global, seja nacional, seja estadual, seja local, na nossa experiência de vida, e nós vamos ter que administrar essa graça, que nos livra do quê? Dos nossos interesses, das nossas motivações. Hoje nós vamos perceber que os nossos interesses, as nossas motivações não têm consistência, não tem fundamento para nos levar ao próximo ponto, à próxima empreitada. Então nós estamos, nesse momento, administrando essa graça maravilhosa, que fortalece, que edifica, que aperfeiçoa, e vamos governar. Governar o quê, queridos? Domínio, aquele domínio de Gênesis 1. Nós vamos governar sobre as intempéries naturais, espirituais, emocionais. Também vamos governar com sabedoria para respostas com relação à prática do enfrentamento que nós temos que ter. Eu tenho coisas no meu coração que eu quero falar a respeito de tomadas de decisões das nações, dos governos, nesse momento, mas não é o caso aqui agora. No momento certo, quem sabe. E terceiro, ter os olhos do nosso entendimento aberto. Nós somos um. Vamos ouvir o que Deus deseja. Para quê? Para obedecer. Então,
É impressionante quando nós olhamos para esse aspecto que Deus estabelece de aprendermos de fato a ouvir nesse tempo o que Deus quer falar. E vamos ver a voz de Deus mais amplificada. Vamos ter nossos olhos abertos. Vamos perceber que nós estamos distanciados, mas não separados. Aleluia! Que nossas agendas, nossos programas, nossos eventos, quaisquer que sejam, qualquer natureza que possa vir, não vão resolver nossas aflições nesse momento e que nós não vamos deixar de dar sequência no propósito, porque nossas famílias estão perto, as pessoas estão perto. Nós temos criatividade para nos comunicar nos ambientes hoje da maneira mais variada e tirar proveito disso, amadurecendo. Oh Deus! Voltando ao propósito original, nos alinhando com aquilo que Deus deseja, fortalecendo nossa fé, dando glória a Deus, com o evangelho da verdade, onde nós aprendemos quando passamos problemas e não voltamos àquela vida que tínhamos antes. Então, experimentamos o consolo, experimentamos um posicionamento no temor, ou percebemos que Deus tem paternidade, que Deus tem ambientes de glória para nós, que o destino dele é certo, que é seguro. Então, nós vamos nos levantar e continuar nos alimentando no lugar certo, no pão que desce do céu. A realidade que nós temos que administrar aqui na terra tem que advir dessa. Porque a realidade está diante de nós. Muitos estão com seus empregos em risco, com seu sustento inseguro. E aí nós precisamos de desdobramentos criativos dirigidos por Deus para voltar a viver no fundamento da igreja que Cristo estabeleceu. Quando uns cuidam dos outros, suprem uns aos outros e ninguém tem falta de nada. O evangelho da verdade. O evangelho da verdade. Aleluia, nós não queremos morrer no caminho, não queremos morrer no deserto. O deserto não é o nosso lugar, é só uma passagem que nós vamos ter que atravessar para sairmos mais fortes, amadurecidos na fé, em Cristo, no corpo, e que isso possa trazer muita honra e glória a Deus nesse tempo, nesse momento em nossas vidas. Pai, como é importante, fundamental e essencial fecharmos nossos ouvidos e ao mesmo tempo abri-los. Fechar para nós mesmos, para os nossos sentimentos, o nosso parecer, aquilo que vem dos outros, apesar que pode nos ensinar, mas fundamentar aquilo que nós podemos ouvir contigo. Enquanto algumas portas se fecham, eu vou falar isso na quarta-feira, outras se abrem. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, diz o Senhor, que está aberta e ninguém pode fechar. Porque no dia que ele fechar, ninguém pode abrir. E nós vamos aprender nessa temporada a amadurecer. Significa crescer no entendimento. E nós não vamos ficar de um lado para o outro buscando respostas, porque nós já temos ela em ti. Nós vamos poder ser alimentados e alimentar outros. Nós vamos poder nos posicionar no destino para que outros também tenham oportunidade de fazê-lo. Vamos ouvir e falar do teu amor nesse tempo, não julgando, não condenando as pessoas. A tua luz mesmo diz lá em João 3, 18 em diante, que quando o Senhor voltar, a luz mesmo vai julgar as trevas. Nós não precisamos julgá-las. O Senhor não veio aqui para isso, nem nós estamos aqui para isso. E nós queremos, Senhor, te glorificar, te amar cada vez mais. Como eu te amo, Senhor. Como eu quero expressar para ti que eu reconheço a tua majestade, a tua soberania, o teu amor, o teu consolo, o teu cuidado. Nunca falta. O Senhor é o meu pastor e nada nos tem faltado. E nós estamos falando de todos os níveis, ambientes. Senhor, que bom podemos sentar à tua mesa, na tua casa, na tua presença, e podemos, com o teu Espírito que habita em nós, ouvirmos, sermos instruídos e andar e caminhar em segurança nesse momento. Te louvo, Senhor, te louvo. E queremos como um te obedecer. Eu quero abençoar o povo de Deus, todos, cada um, em todos os lugares, as nações que estão sofrendo. Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz no meio de toda aflição.
e termos claro entendimento da tua direção. Em nome de Jesus. Pode contar com a gente. Nós somos limitados, mas nós temos um Deus ilimitado. Sabe por quê? Porque Deus gera o perfeito no imperfeito. Você lembra de Maria e José? Pessoas limitadas, seres humanos imperfeitos. E Deus gerou o perfeito nela e cumpriu o seu propósito. Nós somos imperfeitos, limitados, mas em nós tem sido gerado o perfeito, Cristo. E nós podemos atravessar qualquer tempestade, qualquer situação, temendo o Senhor e confiando nele e obedecendo ele. Queridos, na quarta-feira eu vou ministrar sobre o reino de Deus. Jesus disse, o evangelho está sendo pregado e o evangelho é o reino de Deus está próximo. O que significa isso? É o fim? Não. Tem muitas situações e fatores, mas nós estamos rumando para o fim, quem sabe? O que significa esse reino em todos as suas características? E eu vou ministrar sobre isso na quarta-feira, às 20h30. Quero te abençoar e a comunidade continua operando nos seus ambientes. Nós temos líderes preparados, sendo treinados continuamente nesse tempo. Nós temos grupos em casas sendo ministrados, fortalecidos. E não vai faltar pão, porque é na casa de Deus. A casa de Deus é a casa do pão. Então, que Deus possa te suprir, te libertar, te conduzir, em nome de Jesus, com todo o poder que só Ele tem. Capacidade vista sempre que Ele é capaz de nos levar até o fim em segurança. Eis que estou convosco até o fim, até a consumação dos séculos. Para mim isso faz diferença. Eu não sei o que vai acontecer, que caminho que as pessoas estão dando como opção, mas eu sei com quem eu ando, com Ele. Que nós andemos com Ele também, em nome de Jesus.